que são sintomas que já são estudados e que já mostram que hoje nós temos uma dificuldade, que é a nomofobia, que é esse uso exagerado do telemóvel, e quando você fica sem telemóvel, a pessoa tem uma alteração, não só física, mas comportamental, e nós temos que ter muita atenção, que isso está virando uma bola de neve. Então nós temos também não esquece de escrever, já ia esquecer de falar isso, escreve aquelas palavras-chave, aquilo que te ajuda também a pensar sobre essa temática para você poder contribuir com outra pessoa. Então escrever é uma forma de interiorizar. Nós temos uma sigla que é utilizada pelos americanos, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Né? Medo de ficar de fora das redes sociais, o medo de não acompanhar as publicações de outras pessoas. Então aqui é até considerado uma síndrome. O que significa uma síndrome? Síndromes são sinais e sintomas que indicam determinado tipo de alteração. Trazendo aqui para o nosso tema, é uma alteração que gera angústia, onde a pessoa tem que estar aqui 24 horas basicamente inteirado que o que acontece no mundo virtual. E quando eu estou aqui a referir é o desequilíbrio, né? Aquele desequilíbrio que nós temos em relação àquilo que nós acabamos por fazer no nosso dia a dia. Olá, Adri, tudo bem? O que acontece aqui? Acontece que nós temos que ter atenção, porque hoje nós temos uma panóplia de redes sociais. Nós temos o Facebook, Instagram, temos o TikTok, temos o Twitter. Então a pessoa tem que estar conectado com tudo. E ao estar conectado com tudo, ela esquece dela, né? Porque ela tem que estar à procura de algo para poder publicar. E fora isso, aqui também traz grandes prejuízos, não só a nível laboral, a nível de trabalho, porque você esquece de fazer as suas atividades e você não tem produtividade, você não gera resultados. Isso já ocasionou muitas dificuldades no nível do contexto de trabalho da pessoa. Segundo, nas relações familiares, porque aqui você não tem proximidade física com as pessoas da tua casa, porque você acaba, ou seja, quando você vai para um restaurante, você já viu que as pessoas ficam tudo no telemóveis, as crianças também, então há uma distância das relações. Somado a isso, também se você for para um centro comercial, por exemplo, nós estamos praticamente na hora do almoço, as pessoas colocam uma colherada na boca e estão lá na rede social. Então há uma despersonalização das relações, há uma distância, né, desse mundo físico, do nosso mundo real, e tudo isso pode ser em função, às vezes, de organização do tempo, de insegurança, tanto é que diz que a dependência digital é um mal do século. E por ser um mal do século, por exemplo, o psiquiatra Augusto Cury, ele fala que nós temos que ter um caso de amor com a nossa saúde mental. E com certeza isso vai ajudar a nossa vida, porque sem qualidade nas nossas relações e com essa distância de um mundo que não existe, no sentido que quando você está à procura da vida de outras pessoas, você esquece da pessoa mais importante do mundo, que é você. Há 2 semanas ele publicou um livro que foi Intoxicação Digital. E nesse livro, além dele falar das alterações emocionais, comportamentais e mentais ocasionadas por essa dependência do digital, ele também aqui vai trazer outras doenças que se somam a essa realidade. E, por exemplo, a questão da corcunda, né? A pessoa fica com a posição do corpo muitas horas do tempo de cabeça baixa, onde hoje se antecipou a velhice a nível da tua estrutura física, principalmente dos jovens que estão basicamente, quando não há equilíbrio, eles estão lá com a cabeça baixa no uso do telemóvel. Então é uma atenção que nós temos que ter, porque alguns sinais que nós temos que observar à nossa volta, como para o nosso filho, para as pessoas que no nosso trabalho, colegas, amigos, é o tempo excessivo que a pessoa está na rede social. Também antenado com as conexões, aliás, com as notificações, desculpa, você já sempre tá as notificações a saltar e você tá conversar com alguém, você deixa a pessoa só para virar, porque você tem que responder. Fora o número de grupos de WhatsApp que as pessoas às vezes estão inseridas, e o que acontece? Você não tem tempo para o teu mundo offline, porque você está muito voltado para o teu mundo online. E também aqui os momentos, você deixa de aproveitar os teus momentos. Então você está numa festa, as pessoas, cada um tão distante um do outro, né? Tão distante fisicamente. Então, isso são questões que nós temos que pensar. Isso tem uma relação direta com o nosso desenvolvimento pessoal, com a nossa qualidade de vida. E somado a isso, tem as alterações comportamentais, que é o
desequilíbrio a nível, né, nas relações, nas respostas que você dá para o outro, o humor desequilibrado também, a irritabilidade. Você vê muitos comportamentos quando você interfere em alguém, quando ela está lá na sua conexão a nível virtual, ela te dá uma resposta de forma muito insana. Então, é uma atenção que nós temos que ter. Por quê? Porque alguns sintomas é fruto dessa organização, desorganização desmedida. Então, vamos para o primeiro sintoma. O primeiro sintoma são estados ansiosos, porque é aquela preocupação excessiva com o que o outro vai publicar, porque eu também preciso publicar, eu tenho que colocar as minhas fotos, eu tenho que também estar lá na mesma medida que o outro está. Isso tem muito a ver com comportamentos disfuncionais, porque, como eu disse aqui, nós estamos a falar de desequilíbrio da forma como nós lidamos com o virtual. Segundo, isso também vem fruto de pensamentos muito obsessivos para estar também junto lá, para publicando, para olhando, para acompanhando a vida de outras pessoas. O que eu diria a melhor estratégia para um tipo de situação dessa, dos estados ansiosos? Primeiro é você organizar a tua agenda, né? Ter uma agenda organizada, estruturada, com os times aqui, para você poder ter esse teu tempo, que é o tempo de transição, que você pode aqui usar o tempo de transição para o teu uso de ir à rede social, de ir à internet, ou seja, de fazer alguma coisa voltada para o virtual, mas não usa os teus 30 minutos de intervalo só com isso. Tem aqui uma diversificação. Também, quando você tem vontade de pegar o teu telemóvel, faz aquele movimento físico, que isso muda teu foco. Como também vira o telemóvel, deixa ele numa gaveta, não deixa você visualizar. Tudo isso te ajuda a que teus estados ansiosos comecem a ser moderados, e você trabalha aqui o autocontrole. Segundo tipo de sintomas são as insônias, e a insônia é considerada um mal do século, né? E se vamos levar aqui para a questão do mundo digital, são as notificações com aqueles barulhos, o que acontece? Elas sempre estão ali, né? E você está sempre a olhar, principalmente porque você deixa o telemóvel, o celular, do lado da tua cama, né? Tem pessoas que deixam o telemóvel embaixo do travesseiro. E isso acaba o quê? A pessoa não tem um sono tranquilo, fora que tem a luminosidade. Então, a higiene do nosso sono, ela também ajuda para que não haja essa interferência na nossa qualidade do nosso sono. Quais as melhores dicas? Você tem um ritual antes de dormir. O ritual significa o quê? Significa que pelo menos de 40 minutos a 1 hora, você não toque nesse telemóvel. Comece a fazer o seu autotrabalho, porque isso é um dever de casa. Isso é um trabalho de autoconhecimento. E nesse ritual você pode tomar uma ducha, tomar um chá, ler um livro, ou seja, fazer outra coisa que te afaste um pouco, né, dessas luzes aqui do ecrã. Segunda estratégia, desliga as notificações para que elas não fiquem fazendo aqueles barulhos e que também interfiram no teu sono. E também tira qualquer foco de luminosidade. Isso também vai te ajudar para ter um equilíbrio na hora que você vai dormir e trazer uma melhor também qualidade de vida. Terceiro tipo de sintoma, que é a falta de foco. Olha que interessante, a falta de foco é a falta de concentração. Por quê? Porque quando você está desenvolvendo aqui alguma atividade, principalmente no trabalho, e você sai daquela atividade para ir ver a rede social, se há notificação, se tem uma mensagem no WhatsApp, você deixa de estar fazendo a tua tarefa. E isso vai interferir na produtividade e, como eu referi agora há pouco, nos resultados. Porque nós temos muitos ladrões do tempo. E o telemóvel é um ladrão do tempo. Como também, às vezes, a dificuldade de nós não dizermos não para outra pessoa. E aquelas pessoas que saem da atividade, vão fazer outra tarefa, ou, aliás, saem da atividade, vão para o telemóvel, para que você volte para aquela atividade, vocês pensam quanto tempo o teu cérebro vai precisar para se reorganizar? 5, 10 ou 15 minutos. Os estudos já mostram que cada vez que eu paro uma tarefa e eu vou fazer algo que não tem relevância, para o meu cérebro voltar a se conectar com aquilo que ele estava fazendo, ele leva 23 minutos. Olha que coisa interessante, 23 minutos. Então, uma pessoa que tem um comportamento obsessivo em relação à rede social, imagina que
essas mudanças e o que ela embaralha o cérebro dela. Até porque quem é multitarefas, faz 1001 tarefas também, é que nós temos prejuízo. Por que nós temos prejuízo? Porque além de você tirar a tua energia física, também você tem aqui um desgaste dos teus recursos cognitivos. E aí você não tem uma atenção plena em relação àquilo que você está a desenvolver. Então, qual a melhor estratégia aqui nesse tipo de atividade? Eu daria primeiro uma dica de um livro, né? Que é o Foco Roubado, do Joan Hari. Ele traz muitas estratégias interessantes nesse livro que nos ajudam a equilibrar aqui o nosso tempo na hora que nós estamos a desenvolver uma atividade. Além disso, que também nós temos o Mindfulness, que trabalha atenção e concentração. Isso também nos ajuda a se reconectar conosco e sem ter aqui algo artificial como o uso do telemóvel. O próximo tipo de dificuldade seria os medos. Um sintoma, medo, porque o medo o quê? Medo é uma reação involuntária, em função de, às vezes, de uma carência, de algo que tem na minha vida, né? Algum fantasma emocional. Então, qual é a minha fuga? É a rede social. Nós estamos aqui atrás de um ecrã, né? Quando você quer mandar mensagem para alguém, quando você quer interagir com alguém. Então, aqui o medo, ele te impossibilita também de tu viver a tua vida de forma plena, e isso te afasta do teu mundo físico. Qual é a melhor forma de nós lidarmos com essa situação? Seria primeiro conhecer o que deflagra esse medo. Por que o medo aparece na minha vida? Por que essa emoção ela está presente? Eu preciso ir para uma rede social e passar muito tempo ali suprindo talvez alguma carência. Eu tenho que descobrir o que me leva a estar constantemente nesse tipo de ação. E quais são os gatilhos que me impulsionam a ir, a estar lá na internet muito mais tempo do que eu deveria estar. E somado a isso, escrever sobre esses medos. Porque tudo que nós falamos até então em todas as lives e finalizando nessa live de hoje, tudo tem a ver com o processo de autoconsciência, de autoconhecimento, onde eu começo a perceber o que influencia no meu comportamento e nos meus estados emocionais. Por isso que aqui eu tenho que ter uma atenção em relação a essas alterações dos meus estados emocionais. O quinto é justamente a solidão. É aquela pessoa que tem medo de ficar sozinho, ela tem medo desse mundo físico também, ela tem uma consequência do sintoma anterior. Então ela tem aqui uma solidão psicológica. E essa solidão psicológica, ela pode gerar assim ela traz uma tristeza, aliás, uma tristeza porque ela não tem essas conexões, ela pode gerar aqui estados depressivos, porque aqui mais uma vez é a fuga, e essa fuga aqui do mundo offline pode ser em função da minha solidão, quando eu tenho muitas pessoas à minha volta. Então eu queria que vocês tivessem atenção como isso interfere, como essa fuga do mundo online interfere na tua vida, né, do teu dia a dia, dos teus momentos com as pessoas que tu convives. Então a melhor forma, a melhor estratégia para superar esses estados que podem gerar aqui estados depressivos é você começar a procurar relações verdadeiras com pessoas que vocês confiam, com algum amigo, com alguém da família, para você partilhar esses estados solitários a nível emocional que estão a interferir a tua qualidade de vida. E se tem conexões com outras pessoas a nível virtual, também traz para o mundo real. E você pode encontrar essa pessoa num centro comercial, num lugar seguro, mas procura aqui essa proximidade para não trazer essa solidão, né, num ápice tão de um desnível, de um desequilíbrio na tua vida, que isso pode gerar aqui um processo depressivo. O próximo tipo de sintoma, né, que é muito falado aqui, que é a baixa autoestima. Vocês viram que todos esses sintomas estão conectados. Por quê? Porque a baixa autoestima é a falta de confiança em si, confiança nas suas capacidades, confiança nas suas habilidades, confiança naquilo que você pode oferecer ao outro, né? E principalmente olho no olho. Então, é preferível fugir quando eu não confio em mim, quando eu não me sinto desmotivada em relação àquilo que eu posso oferecer, aquilo que são os meus melhores recursos que eu não identifico, então eu fujo para o mundo online, né? E essa fuga que está atrás de um ecrã, ela me conforta,
porque as pessoas não estão a olhar para as minhas fragilidades. Por isso que uma das melhores formas de nós lidarmos com a baixa autoestima, né, com a baixa autoconfiança, com a nossa baixo autoconceito, seria primeiro reconhecer os nossos melhores recursos, reconhecer as nossas fortalezas, reconhecer as nossas qualidades. Isso é uma das primeiras estratégias que nós trabalhamos no desenvolvimento pessoal. Porque se eu não reconheço aquilo que eu tenho, né, a minha bagagem de vida, a minha experiência, tudo que eu vivi, como é que ponto de partida eu vou ter? Porque eu não vou encontrar fora, tudo está aqui em mim. Então, essa baixa autoestima, nós podemos aqui primeiro fazer uma primeira estratégia para que você possa suprir essa tua necessidade, reconhecendo que você tem sim recursos e que são recursos que vão te ajudar a ultrapassar esses momentos, porque é um inverno que nós estamos a passar em algum momento da nossa vida. E lembra, nas estações do ano, o inverno ele tem um tempo, porque depois vem a primavera. Então, sempre veja também esses desafios que te levam a essas fugas, a perceber que são desafios temporários e não desafios que vão ser para a vida toda. Melhor estratégia, além de perceber o recurso, também cria pequenos momentos de vitória. Aqueles momentos que você olha, estimula aqui até as dopaminas, olha, eu consegui isso. E vai trabalhando pequenas estratégias para você se autossuperar. Isso fortalece a tua autoestima, traz a autoconfiança e começa também a te impulsionar a se relacionar de maneira mais física, aproveitando os momentos com outras pessoas. E o último sintoma, né, quando se fala da dependência digital, é o excesso de tempo nas redes sociais. E esse excesso de tempo é assim, geralmente você tem 24 horas no dia, geralmente a pessoa passa 20 horas, vai dormir 4 horas da manhã lá, seja no telemóvel, seja no computador, porque não tem essa regulação a nível do seu tempo, da sua organização, do seu tempo, das suas atividades. E fora que eu já referi que a insônia é uma dificuldade que está somado a essa dependência digital. Então, nós temos que aqui ter uma atenção a 4 pontos. Eu queria chamar a atenção, não são bem estratégias, mas poderia ver aqui como estratégias. Quando nós seguimos alguém na rede social, algum influencer ou pessoas que têm blog, lembram que aquelas pessoas também têm uma vida offline, têm uma vida real. Então, nós temos que ter aqui a atenção que essa vida real, ela existe. A pessoa não é só o que ela mostra na internet, porque também eu mostro o que eu quiser. Então, se você segue alguém, lembra sempre disso. Se você também tem uma vida offline, tem uma vida real, com pessoas reais, então não deixa que essa dependência influencie na tua vida. Influencie nos momentos que você pode estar a partilhar, que você pode estar a se relacionar de forma saudável com pessoas do teu círculo de convivência ou de influência. E também outra questão muito boa aqui, nós temos a atenção que você pode ir fazer um esporte, pode fazer aqui um hobby, algo que você gosta de fazer, pode ler um livro, pode ir ao teatro, pode ir ao cinema, tantas atividades que nós podemos fazer, caminhar ao ar livre, atividades que além de trazer bem-estar para a nossa vida, ela também traz o quê? Traz esse equilíbrio da relação entre o mundo virtual e o mundo real, o mundo do nosso dia a dia. Então, assim, esses são os 7 sintomas, são muito breves, muito rápidos, muito reflexivos também para a nossa vida, mas que fica aqui a dica que são 7 sintomas que interferem, tem muitos outros, mas nós pegamos aqui 7 que tem a ver até com tudo que nós já falamos aqui, porque nós falamos de pensamentos, falamos de limitações, falamos de comportamentos, falamos de autossabotadores, falamos de emoções, falamos de atitudes que geram nervos à flor da pele e esses sintomas. Então, assim, foi muitas lives, 7 lives, que falaram sobre vários temas que nos levam a pensar mais em nós, a trazer equilíbrio para a nossa vida, e trazer discernimento, trazer bom senso, trabalhar aqui o olho a olho, a proximidade, a conexão. E tudo isso começa com o quê? Começa com o nosso autotrabalho pessoal, né? Começa com o meu desafio de enfrentar o meu dia a dia, de ultrapassar desafios, de ultrapassar dificuldades. Então essa foi a intenção de todas essas lives. Eu espero que vocês tenham gostado.
são pequenas reflexões que vocês querem saber mais, pode me contactar, que eu estou disponível. E nós vamos continuar com outras lives, e as outras lives com outros temas também diversos, com parcerias aqui com outras pessoas que nós vamos conversar. Eu queria te agradecer por ter estado esse tempo aqui comigo, de ter tirado um tempinho para poder me ouvir, para poder aqui também conhecer mais sobre o mundo do desenvolvimento pessoal. E aqui é só a ponta do iceberg. Eu queria fechar hoje a minha live com uma frase do Martin Luther King, que ele diz: o que vale não é o quanto se vive, mas como se vive. E aí a questão que eu deixo é como você está vivendo a tua vida hoje. Como é que tu está a equilibrar o mundo online com o mundo offline? Como é que tu está a conectar com as pessoas que convivem contigo? E eu queria agradecer a tua atenção. Como eu te disse, encaminha para outras pessoas, porque traz a tua contribuição para o mundo. Na próxima semana, depois eu vou publicar quando é que vai ser a próxima live, que vai ser sobre um e-book, a minha melhor versão, para vocês aqui conhecerem mais como construir essa melhor versão. E tudo isso depende exclusivamente de nós. Muito obrigada!